você já ouviu que pode manifestar qualquer coisa. Então, por que ainda não aconteceu? Porque às vezes funciona e some no instante em que você duvida. Não é que o universo não esteja ouvindo, é que o seu pedido vive mudando. Cada pensamento, cada emoção, cada expectativa, tudo é um pedido. E o universo só espelha o que é consistente. Você acha que está esperando o desejo aparecer, mas a verdade é que o desejo está esperando você firmar o que quer. É sobre isso que este audiolivro trata. Porque o que você chama de manifestação, eu chamo de programação energética. E quando você aprende a língua, nada fica fora de alcance. A verdade, aqui vai a verdade, que a maioria nunca escuta. Você nunca falhou em manifestar. Você só não tinha consciência do que estava transmitindo. O universo não escuta as suas palavras, ele responde aos seus pensamentos. Cada emoção, cada pensamento, cada suposição silenciosa, tudo é uma transmissão. E esse sinal molda tudo o que aparece na sua vida. Então, quando você diz que quer algo específico, uma pessoa, uma carreira, uma quantia de dinheiro, você não está pedindo por isso. Você está sintonizando com isso. A pergunta é: de qual versão de você vem essa sintonia? Da que ainda está esperando ou da que já é? Nesta jornada, vamos reduzir a manifestação ao código mais simples: consciência, emoção e identidade energética. Porque desejo não foi feito para ser perseguido, foi feito para ser igualado. E quando você o iguala, ele deixa de ser um pedido e se torna uma linha do tempo aguardando a sua atenção. Capítulo 1, a fórmula central. Aqui está a parte que a maioria perde. Manifestação não começa quando você pede, começa no momento em que você percebe que está pedindo, a partir da falta. Porque quando você diz, eu quero aquilo, o que o universo ouve é, eu não tenho aquilo. E ele espelha fielmente esse sinal. É por isso que o desejo, muitas vezes, parece perseguir sombras. Quanto mais você estende a mão, mais longe ele parece ir. Mas e se querer não for o sinal? E se ser for? Todo desejo que você carrega já existe como possibilidade no campo. Uma versão de você está vivendo isso agora. A ponte entre aquela versão e esta não é o tempo, é a frequência. E frequência se constrói com 3 coisas: consciência, emoção e identidade. Consciência é o interruptor. É notar quando você escorregou para a falta, quando seu foco está no que falta em vez do que é real por dentro. Emoção é o combustível, é a vibração que você envia, seja frustração ou plenitude. Você não consegue falsificar uma frequência, é preciso senti-la. E identidade é a âncora. No momento em que você se identifica como a versão de si que já tem, sua energia se reorganiza para corresponder a essa realidade. Você para de pedir, você começa a encarnar. É por isso que os manifestadores mais poderosos e não correm atrás. Eles assumem, vivem como se, não fingindo, lembrando. Porque todo desfecho já existe em uma espécie de sala de espera quântica. Um estado que só ativa quando você se sintoniza com ele emocionalmente. Manifestar não é forçar algo a existir, é colapsar todas as outras possibilidades que não combinam com a que você escolheu. Quando o seu mundo interno se alinha, o externo se rearranja. Isso não é crença, é ressonância. E ressonância é a linguagem do universo. Então, antes de entrarmos nos próximos capítulos, antes de falar de amor, carreira ou dinheiro, lembre, você não está aprendendo
como manifestar. Você está aprendendo a lembrar o que sempre fez. E, enfim, fazer de propósito. Respire. Sinta o zumbido quieto por baixo dos seus pensamentos. É o campo respondendo: agora. Bem-vindo ao seu novo começo. O momento em que você para de perseguir desejos e começa a se tornar eles. Capítulo 2. Amor e relacionamentos. A frequência espelho. O amor, a energia mais magnética do universo. E ainda assim, é a única coisa que muitos sentem que precisam merecer. Nós o perseguimos, performamos por ele, esperamos que alguém o reflita de volta, sem perceber que o espelho só mostra o que já acreditamos sobre nós mesmos. Todo relacionamento que você atrai, todo padrão que se repete, não é julgamento, é feedback. Porque o amor não começa com outra pessoa, começa com a frequência que você transmite quando ninguém está olhando. Se o seu sinal interno diz "não sou escolhido", você encontrará pessoas que hesitam. Se diz "não sou o suficiente", atrairá parceiros que fazem você provar o seu valor. Mas quando sua frequência se desloca para "eu sou amor", não apenas "sou amado", tudo muda. O campo começa a refletir esse estado através de cada pessoa, cada encontro, cada coincidência. Esse é o paradoxo de manifestar relacionamentos. Você não atrai o amor por desejá-lo, você atrai o amor por ser amor, porque no campo quântico, o semelhante não atrai o semelhante, ele se funde com ele. Sua vibração não chama algo novo até você, ela revela o que sempre esteve à espera de um pareamento. Como sintonizar isso? Começa com o auto-reconhecimento emocional. Quando você para de terceirizar a própria validação, você colapsa a velha história que dizia: o amor precisa chegar de fora. Quando você passa a sentir a completude que já existe em você, o universo se apressa em espelhar de volta essa harmonia. As pessoas vão sentir, elas perceberão a diferença. Você notará que aqueles que sugavam sua energia desaparecem em silêncio, e os que refletem sua paz começam a surgir naturalmente. Isso não é mágica, é alinhamento. Amor não é algo que se encontra, é uma frequência que se lembra. Então, se você quer manifestar uma pessoa específica, não comece focando nela. Comece encarnando a versão de si que já tem o relacionamento que deseja. O que essa versão de você acreditaria sobre o amor? Como ela se moveria, falaria, escolheria, descansaria? Essa é a vibração que colapsa a distância entre você e essa pessoa. Porque quando você se torna amor, você para de procurar provas dele. E é nesse momento que o universo finalmente o entrega, não como perseguição, mas como reconhecimento. Guarde isto: toda conexão que você já quis começa e termina na sua frequência. Quando você a muda, você muda toda a história que seu coração já contou. Capítulo 3. Carreira, propósito e alinhamento. O pensamento do fluxo. A maioria das pessoas não tem um problema de carreira, tem um problema de pensamento. Continuam tentando encontrar propósito, como se ele estivesse escondido do lado de fora, atrás do próximo cargo, da próxima oportunidade, da próxima pessoa que finalmente verá seu valor. Mas propósito não é descoberto, é lembrado. É a vibração de fazer aquilo para o que sua energia já foi construída. Quando você está alinhado, trabalhar é como respirar, sem esforço, natural, inevitável. Quando não está, cada ação é fricção, porque no fundo, não é a sua carreira que cria a abundância, é o seu alinhamento.
O universo não recompensa trabalho duro. Ele espelha energia coerente. Você pode ralar por anos na frequência errada e ainda assim sentir que está correndo no lugar. Mas, quando age a partir da clareza, do entusiasmo genuíno, coisas acontecem que a lógica jamais explicaria. E-mails chegam no timing perfeito. Ideias fazem download como raios. As pessoas começam a dizer: é como se tudo estivesse se alinhando para você. Isso não é coincidência, é coerência. Fluxo é a consequência natural do alinhamento, o momento em que sua energia interna e sua ação externa se movem em sincronia. Como sintonizar isso? Comece com a pergunta: o que me sinto chamado a expressar, mesmo que ninguém estivesse olhando? Porque propósito não é o que paga você, é o que liberta você. O dinheiro segue o significado, nunca o contrário. Quando o seu trabalho se torna espelho da sua essência, o campo se rearranja para sustentá-lo. Clientes, colaborações, timing, ideias, tudo passa a orbitar o seu sinal. É por isso que as pessoas mais bem-sucedidas não correm atrás de tendências. Elas amplificam a verdade, a própria. E se você já se sentiu travado ou sem direção, não é porque está perdido, é porque sua energia superou a expressão atual. A frequência antiga expirou e sua alma está pedindo um upgrade. Ouça esse sussurro. Essa inquietação não é fracasso, é recalibração. O universo não o pune por ter superado um papel. Ele o promove pela ressonância. Então pare de perguntar: o que eu devo fazer? E comece a perguntar: como o alinhamento se sentiria? Porque quando você sente, as ações ficam óbvias, o timing fica natural e as oportunidades começam a correr atrás de você. Esse é o pensamento do fluxo. Sem força, sem correria, fluxo. E quando você entra nele, o trabalho deixa de ser um meio para um fim e se torna o modo como você permite que o universo se expresse através de você. Respire. Você não está aqui para merecer seu propósito. Está aqui para lembrá-lo. Capítulo 4. Saúde, energia e a frequência do corpo. A biologia da crença. Seu corpo não está separado da sua manifestação. Ele é a manifestação. Cada célula escuta seus pensamentos. Cada batida do coração ecoa seu estado emocional. Seu corpo é o primeiro lugar onde o universo responde. Quando você sente tensão, exaustão, desequilíbrio, isso não é traição, é comunicação. O corpo fala a linguagem da frequência muito antes de a mente traduzi-la em palavras. Costumamos pensar que curar é consertar algo quebrado. E se for simplesmente lembrar a inteireza, porque por baixo de cada sintoma, de cada dor, de cada momento de fadiga, há um sinal mais profundo dizendo: volte para casa, para a presença, para a paz, para a vibração onde suas células se lembram de que são feitas de luz. A ciência chama isso de efeito placebo, o poder mensurável da crença em mudar a biologia. Mas essa palavra mal arranha a verdade. Você não está enganando o corpo para curar. Você está instruindo o corpo. No instante em que escolhe um novo estado emocional, sua química começa a mudar. Neurônios se religam, hormônios se reequilibram, células passam a se comportar como se a nova realidade já tivesse chegado. Porque para elas, chegou. Esse é o verdadeiro segredo do alinhamento energético. Saúde não é criada pelo controle, é permitida pela coerência. Quando seus pensamentos, suas emoções e sua respiração se movem em harmonia, seu corpo entra no ritmo natural.
O estado de fluxo, os antigos chamavam de força vital. Então, se você quer mais vitalidade, não comece lutando contra o corpo. Comece ouvindo o corpo. Pergunte que emoção ele tem segurado. Pergunte que memória ainda está armazenando. Pergunte qual frequência está aguardando para liberar. Toda dor tem um propósito. Toda tensão guarda uma mensagem. Quando você a honra, o sinal se resolve. Quando você resiste, ele se amplifica. Seu corpo não é o obstáculo da sua jornada de manifestação. É o amplificador, o vaso que torna sua energia visível. Então, mova-se com mais gentileza. Respire como se cada respiração transmitisse gratidão por cada célula. Descanse como se o universo estivesse te reafinando em silêncio. E coma, caminhe, ame, como se cada ato fosse um diálogo entre matéria e energia. Porque você não se cura correndo atrás da saúde. Você se cura lembrando que seu corpo e sua consciência nunca estiveram separados. Você é o campo vivendo em forma. E, quando sintoniza sua frequência com a Pai, sua biologia acompanha. Respire. Agora, suas células estão ouvindo. Qual mensagem você vai enviar em seguida? Capítulo 5. Dinheiro, abundância e a energia de receber, a moeda da crença. Dinheiro não é físico, só parece. Cada moeda, cada dígito na tela é energia condensada em acordo, um símbolo compartilhado de fluxo. Mas aqui está o que a maioria não percebe. Você não atrai abundância a partir da vibração da escassez. Você não convoca transbordo vibrando falta, porque o universo não dá com base no esforço. Ele reflete abertura. Abundância não é recompensa, é reflexo. Quando você se sente indigno de receber, o dinheiro espelha essa crença. Quando você fica tenso ao gastar, o campo lê isso como medo e se contrai junto com você. Dinheiro é emocional, responde mais ao seu sistema nervoso do que à sua lógica. Se você se sente seguro com ele, ele fica. Se você o celebra, ele se expande. Se você se agarra, ele some, não para punir, mas para ensinar que fluxo exige confiança, porque o dinheiro, como a água, se move em direção ao fácil. E o fácil só existe no alinhamento. Qual é o verdadeiro segredo? Mudar de perseguir dinheiro para tornar-se abundância. Sentir-se rico em presença, rico em gratidão, rico em tempo. Porque esse estado, essa vibração, é o que chama a forma física para o visível. A frequência mais próspera que você pode sustentar não é eu preciso, é eu já sou. Você não manifesta dinheiro desejando-o, manifesta dissolvendo a identidade que acredita que ele falta. Tudo o que você chama de riqueza já existe em uma versão de você que sabe receber sem culpa, sem medo, sem pedir desculpas. E receber não é passivo, é o ato supremo de fé. Ele diz ao universo: confio no fluxo o suficiente para abrir as mãos. É aí que as oportunidades aparecem do nada. É aí que os números mudam, os clientes ligam, o timing encaixa. Não é sorte, é resposta. Porque abundância nunca foi algo a perseguir. Foi um sinal a lembrar. Então pare de perguntar quando o dinheiro vai chegar e comece a perguntar como eu me alinho com a versão de mim que nunca questiona o fluxo, porque essa versão já existe. E no momento em que você se sintoniza com ela, o mundo ao redor se rearranja para corresponder. Dinheiro, então, deixa de ser sobre sobrevivência e se torna um espelho de autoconfiança. E nessa confiança, tudo se multiplica. Respire. Sinta a corrente atravessando sua vida agora. O pulso de dar
e receber. Essa é a frequência da abundância. Sempre esteve aqui, esperando você perceber que nunca faltou nada. Você apenas estava aprendendo a abrir mais. Capítulo 6. A frequência da loteria, manifestação instantânea e o poder de permitir. Todo mundo sonha com manifestação instantânea, o sucesso da noite para o dia, o ganho repentino, o milagre impossível que chega sem aviso. Mas aqui vai o paradoxo. Isso nunca vem de querer mais forte, vem de permitir mais fundo. A frequência da loteria não é sobre sorte, é sobre um alinhamento tão preciso, tão livre de resistência, que a realidade não tem escolha se não corresponder. Veja, tudo o que você deseja já existe em potencial. Toda possibilidade, toda versão sua está viva no campo quântico agora. Quando você quer algo e depois duvida, divide seu sinal. Uma parte diz sim, a outra diz ainda não. O universo não escolhe entre elas. Ele simplesmente espelha ambas. É por isso que manifestação instantânea não é trabalhar mais. É colapsar esse conflito interno. A frequência da loteria é a vibração da permissão absoluta, o estado mental em que não sobra dúvida para atrasar a entrega. Você já sentiu isso, aquele lampejo de certeza em que sabia que algo iria acontecer. Talvez encontrar alguém, conseguir uma oportunidade, pegar o último trem no instante exato. Por um momento não havia resistência e a realidade obedeceu na hora. É a mesma energia por trás de todo milagre. Não é sobrenatural, é natural quando você para de interromper o fluxo. Como se sintonizar com ela, soltando o controle, confiando que o campo não precisa do seu micromanagement, precisa da sua permissão, porque quanto mais você tenta forçar, mais afirma a falta. E no instante em que você relaxa, reabre o canal. A permissão não é passiva, é quietude magnética. Ela diz, eu já sei que isso é meu. Não preciso correr atrás para provar. Essa crença colapsa linhas do tempo. Quando as pessoas ganham na loteria, a maioria não passou os dias implorando ao universo por milhões. Elas imaginaram, brincaram com a ideia, levaram com leveza, depois soltaram. Essa é a frequência da permissão, certeza serena, um saber desapegado. O universo lê energia, não esforço. E a energia de eu preciso fazer isso acontecer vibra completamente diferente de claro, já está feito. É por isso que pequenas manifestações costumam chegar mais rápido. Não há resistência enrolada nelas. Você não precisa delas para provar seu poder. Você já confia no fluxo. Se você conseguisse sentir a mesma leveza em relação aos seus maiores desejos, eles chegariam com a mesma facilidade. Esse é o segredo. Esse é o código. A frequência da loteria não é acertar números, é alinhar sua vibração com tanta pureza que todo o resultado parece inevitável. E quando você alcança esse estado, o mundo físico começa a se mover como argila sob a sua intenção. Sincronicidades aceleram, oportunidades convergem, dinheiro aparece por canais que você nem sabia que existiam, não porque você os forçou a abrir, mas porque parou de bloqueá-los. Respire, sinta como seria viver nesse nível de confiança, aquele em que você não persegue mais evidências, você as cria sendo a própria prova. Esse é o verdadeiro prêmio máximo, a liberdade de saber que o universo sempre esteve ouvindo, esperando você finalmente parar de pedir e começar a permitir. Capítulo 7. O campo emocional, dominando estados internos.
Vamos falar de emoções, porque é aqui que a maioria perde o sinal. As pessoas acham que emoção é reação, resposta ao que acontece lá fora. Mas, na verdade, emoção é transmissão, não é o eco, é o próprio envio. Toda emoção que você sente é uma frequência que você lança no campo. E o campo, esse tecido inteligente de energia que contém todas as possibilidades, responde espelhando-a. Então, quando você sente frustração, você não atrai mais frustração como punição. Você simplesmente se sintoniza com a versão da realidade onde a frustração vive. Manifestação é só isso, alinhamento. Você se torna aquilo que sente repetidamente. Por isso, dominar seu campo emocional não é suprimir, é direcionar. Você não consegue falsificar a alegria. Não dá para entoar abundância, enquanto em segredo vibra medo. O campo não ouve suas afirmações, ele sente sua vibração. Você já notou? Entra numa sala e a energia de alguém não bate. A pessoa nem precisa falar. Você sente. O universo faz o mesmo. Ele lê seu tom energético. A chave é: você não precisa forçar emoções positivas. Só precisa escolher emoções um pouco melhores. Um degrau por vez, do desespero à raiva, da raiva à esperança, da esperança à paz, da paz à alegria. Essa escada emocional é como você sobe de frequência. Quando você para de julgar suas emoções como boas ou más, você para de brigar consigo. E é aí que seu sinal volta a ser coerente. Coerência é a ciência do alinhamento. Coração e mente em sincronia, intenção e emoção movendo-se como uma só corrente. Esse é o momento em que o campo quântico trava em você. Sua energia deixa de estar espalhada, torna-se singular, clara, magnética. E aqui vai o paradoxo. Você não chega à alegria rejeitando a tristeza. Você chega à alegria sentindo plenamente a tristeza, até que ela se transforme. Toda emoção é energia buscando integração, sentida e não resistida. Ela se dissolve. Você não eleva sua vibração fingindo. Você eleva com presença. Pense nas emoções como o painel do seu veículo da realidade. Elas mostram se você está sintonizado, na falta ou na abundância, na contração ou no fluxo. Mas você é o motorista, não o painel. Cada queda emocional não é fracasso, é feedback. É o universo sussurrando: você saiu da frequência, ajuste o sinal. A prática é simples. Quando notar que está em espiral, não conserte, sinta. Não afirme por cima da emoção, escute através dela. Deixe que ela revele qual crença você ainda carrega. Toda crença carrega uma emoção. Mude a emoção e a crença perde força. Mude a crença e a emoção se libera. Isso é maestria emocional. Não controle, coerência, não perfeição, presença. Quando você se torna emocionalmente inteligente, fica energeticamente inabalável. Nada de fora consegue abalar o sinal que você aprendeu a estabilizar por dentro. É aí que suas manifestações deixam de ser temporárias e viram seu novo padrão de base, seu novo normal, seu novo lar de frequência. Antes de tentar ir manifestar algo novo, pergunte: em qual emoção vive a versão de mim que já tem isso? Paz, gratidão, leveza? Então sinta isso agora. Essa é a ponte. Essa é a transmissão. É assim que a realidade encontra você. Capítulo 8. O colapso do tempo. Tornar-se a versão que já tem. Vamos falar de tempo, porque é aí que a maioria fica presa. Você acha que manifestação leva tempo?
que existe um intervalo entre pedir e receber. Mas o tempo não cria a manifestação. Você cria. No campo, o tempo não é linear, é dimensional. Toda a realidade possível, todo desejo cumprido já existe agora. Não um dia, não quem sabe, agora. Você não está se movendo em direção ao seu desejo. Você está se movendo entre versões de si, a que espera e a que já vive aquilo. É isso que o tempo mede, a distância entre essas duas frequências. Então, quando você diz, estou manifestando, o que realmente diz é, estou alinhando minha energia com a versão de mim que já tem. É isso que Neville Goddard quis dizer com viver no fim. Não se trata de fingir, trata-se de encarnar. Em termos quânticos, seu eu do futuro já existe. A versão com o relacionamento, a saúde e a prosperidade é uma vibração real no campo. Você se conecta a ela pelo estado, não pelo esforço. Pense na realidade como um dial de rádio. Cada frequência é uma versão sua já tocando. Você não cria a música, você sintoniza. Quando você para de perguntar quando vai acontecer e começa a perguntar quem eu devo ser para que já seja, o tempo colapsa. O futuro dobra-se no agora. Sincronicidades se multiplicam, caminhos se rearranjam. A ilusão de atraso se dissolve. O campo quântico não precisa de tempo para entregar. Ele só precisa que você corresponda. É por isso que o desejo às vezes dói como saudade. É o gap de frequência se revelando. É o seu eu mais elevado dizendo: essa linha do tempo já existe, entre nela. E como você entra? Não fazendo mais, sendo diferente. Pensando, sentindo e respirando, como se o desejo cumprido já estivesse aqui, deixando a gratidão se tornar seu estado fundamental, caminhando pelo mundo como a versão depois, antes mesmo da evidência chegar. Esse é o paradoxo que destrava o código. No momento em que você para de esperar por algo, você se torna esse algo. E quando você se torna, a realidade não tem escolha senão espelhar essa identidade. É assim que as linhas do tempo se fundem. É assim que a manifestação parece instantânea, porque para o campo sempre foi. Você não está entortando o tempo, está lembrando que todas as linhas do tempo estão sobrepostas e a sua consciência é a seletora. Então, ao olhar para a sua vida hoje, pergunte: que frequência estou ensaiando? Espera ou recebimento? Separação ou encarnação? A resposta dirá exatamente em qual linha do tempo você está. O tempo não entrega o seu desejo, sua vibração entrega. E no instante em que você escolhe o estado do já é, você sai da espera e entra no alinhamento. Esse é o verdadeiro sentido de manifestação quântica. Não um dia, mas agora. Porque no campo quântico, a versão de você que tem tudo já está à espera da sua atenção. Capítulo 9. O poder da entrega. Deixando o universo mover-se através de você. Você aprendeu que manifestar é uma questão de controle, visualizar mais forte, trabalhar mais horas, afirmar mais alto. Mas aqui vai a verdade. Quanto mais você tenta controlar a realidade, mais confirma que não confia nela. Entrega não é desistir, é ceder à inteligência que já conhece o caminho mais rápido. Pense assim: quando você planta uma semente, não a desenterra todo dia para ver se está crescendo. Você rega, confia no solo, deixa a natureza fazer o resto. Isso é entrega, é física espiritual. Você para de colapsar a onda com medo e impaciência
e permite que o campo orquestre resultados de maneiras que a sua mente jamais preveria. Porque o universo não está testando você, está espelhando você. E quando a sua energia diz "eu confio", tudo se reorganiza para confirmar. O paradoxo: as coisas se manifestam mais rápido quando você para de precisar delas, porque necessidade é a frequência da ausência. Já a entrega, esse saber silencioso por dentro, é a frequência do já é. Você já sentiu isso? Aqueles momentos em que finalmente solta o controle e de repente tudo encaixa. A mensagem chega, a oportunidade aparece, a pessoa liga. Isso não é sorte, é alinhamento. Quando você não bloqueia mais a corrente com resistência, você vira a corrente. Entrega não significa inação, significa ação inspirada, movimento guiado pela intuição, não pelo medo. É não empurrar o rio, é fluir com ele. Você começa a reconhecer os sinais sutis, o impulso interno de pausar, a ideia aleatória que chega elétrica, o desvio que, no fim, revela ser timing divino. É assim que o universo fala, não com raios dramáticos, mas com sincronicidades suaves que sussurram, por aqui. E aqui está o que poucos percebem. Entrega não é passiva, é a forma mais alta de participação, porque diz: eu confio em mim o suficiente para deixar a vida se desenrolar. Controle é ego, confiança é frequência. E quando você confia, entra na correnteza, onde manifestar deixa de ser esforço e vira inevitabilidade. Então respire, solte a linha do tempo, solte o como, solte a versão de você que precisa de provas, porque no momento em que você libera a necessidade de controlar, abre espaço para algo maior assumir. É aí que os milagres acontecem, não porque você os perseguiu, mas porque você se tornou o espaço em que eles podem chegar. O universo não se move pela força, move-se pelo fluxo. E quando você se entrega, você se torna esse fluxo. Você já viu que desejo não é distância, é direção. Que suas emoções não são obstáculos, são instrumentos. Que seu corpo não é separado, é o alto-falante pelo qual sua vibração se torna visível. E que o universo não concede pedidos, ele ecoa o seu ser. Neste exato momento, você está transmitindo cada pensamento, um sinal, cada respiração, uma escolha, e o campo, essa inteligência infinita que contém todas as linhas do tempo, está ouvindo, não suas palavras, mas o seu estado. Então, da próxima vez que você perguntar quando vai acontecer, lembre-se, já aconteceu. Você só está alcançando a versão de si que sabe disso. Tudo o que você deseja, amor, saúde, prosperidade, liberdade, já é uma vibração dentro de você, à espera da sua atenção. Sua única tarefa agora é manter a sintonia. Viver como se o milagre fosse o padrão e a gratidão sua frequência nativa. Porque quando você vive assim, você para de perseguir linhas do tempo e começa a escolhê-las. E então, manifestar deixa de ser prática, torna-se sua natureza. Respire, sorria de leve e lembre-se, você não está esperando o universo entregar. O universo está esperando você, para lembrar que você é o universo. Se você chegou até aqui, é porque você já é. Escreva nos comentários: eu sou o universo.